Há cerca de 2 meses, prometi aos meus alunos do mestrado que faria um vídeo sobre revisão da literatura, mais especificamente, revisão sistemática da literatura. E pretendia fazer uma apresentação mais breve e objetiva, do tipo como fazer, né? Aspectos voltados para a prática de maneira mais direta. Porém, eu acho que não será assim. Portanto, esta é a primeira parte da apresentação, porque antes de explorar as ferramentas para conseguir realizar uma revisão da literatura, principalmente a revisão sistemática da literatura, é importante entender conceitos-chave, os tipos de revisão que existem, quando realizar uma determinada revisão em detrimento de outro tipo de revisão, de acordo com os seus objetivos. Então, os conceitos são uma forma de agrupar ou melhor, de categorizar as coisas para dar sentido ao como proceder, ao modo de fazer. E, neste caso, uma revisão da literatura. Há maneiras de se extrair informações de um grupo de estudos relacionados, há várias maneiras, e qual é a que você precisa fazer? Revisar pode ser definido como rever, inspecionar ou examinar uma segunda vez ou novamente. E esta definição caracteriza amplamente todos os tipos de revisão existentes atualmente. O que permanece não reconhecido são as variações sutis no grau de processo e no rigor dentro dos diversos tipos de revisão. Essas variações são mais claramente evidenciadas nas estruturas e metodologias que distinguem um tipo de revisão de outro tipo. E à medida que mais áreas de conhecimento e de pesquisa adotam e adaptam o método de revisão, se tem acesso a uma variedade cada vez maior de métodos e técnicas para resumir, sintetizar e apresentar as evidências encontradas. Então, o modelo de revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados tem sido considerado um padrão ouro, né, dos tipos de revisão e como força de evidência científica, é um dos estudos, né, reconhecidos como de maior nível de evidência. Mas quando se revisam ensaios clínicos randomizados, isso leva a um tipo de revisão que se limita aos ensaios clínicos randomizados, já que não é identificado mais do que ensaios clínicos. Então, isso exige uma identificação de uma maior gama de tipos de revisão, porque há muitas situações e muitos objetivos de uma determinada revisão que não estão dentro desse aspecto limitado de revisão de ensaios clínicos randomizados. Então, é preciso conhecer quais são os tipos de revisão da literatura que podem ser realizados. Uma revisão da literatura
é uma parte essencial, é uma parte fundamental de qualquer texto acadêmico. Mas o que é uma revisão? A revisão é um resumo? É uma síntese? É uma análise? Em uma revisão da literatura, você tem como objetivo resumir, sim, e fornecer uma análise crítica dos argumentos de pesquisa que encontrou em suas leituras, em sua busca, em sua seleção de artigos, sem fazer novas descobertas, né, para a literatura, para a teoria, para a prática. Daí o termo revisão de literatura. Mas não é apenas um resumo, que fornece apenas uma recapitulação simples dos estudos ou argumentos gerais das fontes que foram encontradas. Porque na revisão da literatura, as expectativas vão além disso. Mas será uma síntese? Será uma análise? Bom, muito da revisão da literatura se baseia na síntese, mas também se baseia em vários outros verbos aqui que cabem dentro de uma revisão da literatura. Definir. Começamos aqui com definir. Então, definir quem é o meu público-alvo? Quem é a minha população? Qual é o problema com o qual eu vou lidar? Então, há necessidade de definição. A necessidade de busca. Onde devo procurar as melhores evidências de pesquisa disponíveis para resolver o meu problema de pesquisas, a minha pergunta, principalmente a pergunta estruturada de pesquisa, que vamos abordar posteriormente. Aqui eu posso traduzir aqui como avaliar, né? Avaliar no sentido de que métodos que foram usados no meu estudo podem ser considerados bons o suficiente para que possamos ter confiança, né, na acurácia dos resultados desses estudos. Então, isso é muito importante numa revisão sistemática, a avaliação crítica dos estudos que foram selecionados. Aí vem a síntese, né, de sintetizar. Sintetizar significa pensar o que as evidências da pesquisa que eu estou fazendo me dizem sobre o problema que eu estou pesquisando, a minha pergunta da pesquisa. E depois, como podemos considerar a realização de uma revisão da literatura, principalmente uma revisão sistemática, que ela tem um objetivo de nos levar a tomar decisões como profissionais da saúde, como estudiosos de determinado assunto, como pesquisadores, como trabalhadores, né, de serviços de saúde, que aplicam políticas públicas. Então, é preciso pensar que uma revisão, ela também tem esse objetivo. Uma revisão sistemática tem o objetivo de que eu faça uma busca, uma síntese, uma avaliação de forma metodologicamente rigorosa, a partir dos estudos que
preenchem os meus critérios de inclusão, meus critérios de elegibilidade, mas o objetivo seria implementar aqueles resultados na minha prática, considerando a revisão sistemática de uma forma bem ampla, né, bem abrangente. E não no sentido que estamos pensando aqui, no sentido de a revisão fazendo parte das suas atividades, inclusive na sua própria dissertação, ou como parte, né, dos requisitos para solicitar a sua defesa da sua dissertação por meio de da apresentação, por exemplo, de 2 artigos, que é o que nós temos, né, como pré-requisitos para a solicitação da defesa do trabalho de conclusão de curso no nosso mestrado profissional em saúde da família. Pensando de uma forma mais genérica, a gente pensa em aplicar aqueles resultados da nossa revisão sistemática. Então, adaptar significa pensar: eu posso usar os resultados dessa pesquisa com os meus pacientes, com usuários do meu serviço de saúde, com a minha comunidade ou população? Então, adaptar as evidências ao contexto local para garantir sua relevância e adequação. Então, esta é uma etapa crucial para determinar se, por exemplo, uma determinada intervenção que eu pesquisei na minha revisão sistemática pode ser implementada com sucesso na minha comunidade. Então, se trata de avaliar no sentido da aplicabilidade ou transferibilidade das intervenções identificadas, se funcionariam localmente, ou seja, os resultados são aplicáveis e se resultados semelhantes podem ser esperados para aqueles na minha população, a partir dos resultados que eu encontrei na minha revisão sistemática, ou seja, esses resultados são transferíveis. Implementar significa pensar como eu vou usar as evidências da pesquisa em minha prática. E a próxima etapa do processo, né, seria, de uma forma bem abrangente, não estou falando aqui dos passos, né, da realização da revisão sistemática em si, mas da aplicabilidade dos resultados das revisões sistemáticas de uma forma ampla. Então, essa implementação, que é a aplicabilidade, é preciso decidir, né, e planejar como usar as evidências adaptadas ao meu ambiente, ao meu local de trabalho. Então, o meu plano de implementação criará um curso de ação, né, tangível para criar uma mudança na prática ou na política, ou para realizar um novo programa, um novo projeto. E, por fim, avaliar, mas aqui no sentido não da avaliação da revisão sistemática em si, né, que aí a gente está extrapolando aqui para revisões sistemáticas no sentido mais amplo, né, dos seus objetivos. Avaliar no sentido de pensar, eu fiz o que eu planejei, eu alcancei o que eu esperava, mas avaliar no sentido da aplicabilidade, da implementação dos resultados da revisão sistemática. Então, nós, como profissionais de saúde, nós tomamos decisões todos os dias. São decisões sobre práticas, programas e políticas. E, embora sejam esses programas e políticas sejam
todos feitos com boas intenções, nem todos e nem todas esses resultados podem ser aplicados na nossa tomada de decisão, né? E na nossa comunidade, no nosso ambiente de trabalho. Mas essas três fases de adaptar, implementar e avaliar a implementação, nós não vamos detidamente abordar nesta apresentação. Nós vamos abordar o processo em si da revisão da literatura, dos vários tipos de revisão e principalmente da revisão sistemática da literatura. Os objetivos desta apresentação, deste vídeo, é como eu já tinha comentado com meus alunos, principalmente no sentido de que muitos de vocês vão apresentar um produto ou mais de um, no caso do ProSaúde são 2, e no caso podem ser 2 produtos, é um mestrado profissional, ou podem ser 2 artigos. Então, muitas vezes é possível, a partir da coleta de dados da pesquisa de campo, da pesquisa feita empiricamente em campo, dali serem gerados 2 artigos. Em outras vezes não é possível. Então, pode ser que tenhamos um dos artigos como uma revisão sistemática da literatura, ou integrativa, ou uma revisão de escopo, dependendo do tipo de revisão que você vai escolher. E o outro artigo seria a apresentação, né, dos resultados analisados e interpretados da sua pesquisa de campo. Mas, independente disso, o que já conversamos anteriormente é que mesmo na dissertação, na própria composição da dissertação, na estrutura do trabalho de conclusão do curso, vai haver um capítulo que é revisão da literatura. Então, ao fazer uma revisão da literatura sistemática ou integrativa ou de escopo, esta revisão ela vai trazer muito mais subsídios, vai ser uma fundamentação muito mais consistente do que uma revisão narrativa ou uma revisão tradicional. Então, aqui vou apresentar esses objetivos. Então, os objetivos aqui, no caso, é desta apresentação, que, na verdade, serão uma apresentação que será feita em 4 vídeos. Este é o primeiro. Então, é explicitar os elementos do processo de revisão sistemática e de outros tipos de revisão, porque não vamos nos deter, embora seja o nosso foco, a revisão sistemática, mas também revisão de escopo, revisão integrativa da literatura, e falar também, pelo menos de uma forma mais tangencial, mas mencionar os outros tipos de revisão da literatura. E comparar, né, com esses outros tipos, comparar a revisão sistemática com os outros tipos de revisão da literatura. Explorar como pode ser realizada a revisão da literatura para apoiar uma revisão, quer dizer, apoiar
a sessão de revisão da literatura da sua dissertação e também que pode constituir uma publicação à parte. Discutir o escopo e a formulação de uma pergunta para a revisão. Vamos discutir como fazer essa pergunta. É importante e é fundamental ter uma pergunta bem estruturada para a revisão que será feita. Elucidar o propósito e formato de um protocolo de revisão sistemática. E falar sobre a triagem sistemática de estudos, extração de dados, avaliação da qualidade dos estudos e uma introdução à síntese de evidências. E contribuir para a definição de nossos protocolos e cronogramas individuais de cada mestrando. Aqui também vamos abordar por que revisar, por que fazer uma revisão, para que fazer essa revisão, ou seja, quais são os objetivos, como, não os objetivos aqui, eu estava falando, apresentando os objetivos desta apresentação em 4 partes, em 4 vídeos. Aqui eu estou falando de objetivos da revisão. O como revisar, ou seja, a metodologia. E o que revisar, ou seja, a estruturação, a formulação do problema ou da pergunta da pesquisa. É preciso lembrar que uma revisão da literatura é uma parte essencial de qualquer texto acadêmico. E essa revisão da literatura vai demonstrar que o pós-graduando, que você teve uma compreensão diferenciada das fontes relativas à sua área de pesquisa e especificamente do seu problema de pesquisa. Primeiramente, eu queria fazer essa distinção aqui, que já até mencionei antes, revisões de literatura autônomas, ou seja, independentes. Independentes de quê? De uma dissertação ou de uma tese. E revisões para dissertações e teses. Para isso, antes de falar sobre essa distinção aqui, que os dois tipos de revisões podem ter o mesmo intuito, ou seja, podemos fazer a revisão da literatura e essa revisão ser uma revisão, por exemplo, integrativa ou sistemática ou de escopo, e essa revisão já ser parte do capítulo de revisão da literatura da sua dissertação, o que vale também para teses de doutorado. Mas você pode, a partir dessa revisão, se ela for uma revisão sistemática, ou integrativa ou de escopo, ela pode ser publicada como um artigo, ou seja, a partir dessa revisão, você pode já publicar como um artigo. Então, é preciso lembrar aqui que esses autores desse artigo que está aqui apresentado aqui no rodapé do diapositivo, aqui está a referência, esses autores aqui, eles lamentam nesse artigo, eles lamentam os baixos padrões das revisões de literatura de muitas teses de doutorado. E eles atribuem a baixa prioridade que é atribuída a esse aspecto no treinamento, na formação do doutorando. Porque sem um guia sistemático, muitos pós-graduandos
de doutorado também, eles acabam, digamos, tropeçando ao fazer uma revisão de literatura, que deveria ser uma revisão de literatura mais rigorosa, de qualidade. E por esse motivo, há vários artigos e livros que dedicam, que foram dedicados a essa seção, não é, de uma dissertação e de uma tese, que é a revisão da literatura. A gente sabe que muitos estudantes de doutorado e de mestrado também gastam muito tempo em suas revisões de literatura, dos seus trabalhos de conclusão de curso. E poucas dessas revisões são realizadas com rigor suficiente para serem publicadas como revisões da literatura autônomas, ou seja, independentes da tese ou da dissertação. Então, para que a gente lembre aqui com essa frase desses autores aqui, um pesquisador não pode realizar uma pesquisa significativa sem primeiro compreender a literatura da sua área, principalmente relacionada ao seu tópico de pesquisa. Então, a revisão da literatura é uma parte, assim, eu não diria mais necessária, mas fundamental, né, da sua dissertação. Então, não podemos deixar de considerar essa parte do seu trabalho de conclusão de curso como uma seção, né, um título, um capítulo de grande importância. E também, assim, como eu já antecipei, né, nesta apresentação, você vai demonstrar que possui uma compreensão diferenciada das fontes que dizem respeito à sua dissertação. Então, a revisão da literatura da dissertação vai fornecer uma avaliação crítica também das fontes que você reuniu e leu em torno de sua área, né, do seu tópico de pesquisa, do seu problema de pesquisa. E você pode identificar naquela revisão da literatura uma lacuna, né, nessa área, nesse tópico, que sua pesquisa vai tentar abordar também. E existem muitos mal entendidos sobre o que acarreta uma revisão da literatura de dissertação. Embora, em alguns casos, uma revisão da literatura de um trabalho de conclusão de curso possa ser um simples resumo de fontes importantes em relação ao tópico da pesquisa, na maioria das vezes ela exige que você se envolva criticamente com o texto ou com os textos para transmitir suas impressões, sua análise, suas opiniões sobre eles, assim como críticas que você possa ter em relação ao que você leu na sua revisão. Então, qual é a sua interpretação de uma fonte ou de várias fontes que você encontrou? Esta interpretação difere consideravelmente de outros pontos de vista na literatura. Este é o tipo de engajamento crítico esperado em uma revisão da literatura no seu trabalho de conclusão de curso. Bem, é preciso também levar em consideração que, como a revisão da literatura é uma parte essencial da sua dissertação, de qualquer texto acadêmico, e demonstra a sua compreensão, né, da sua leitura, essa parte aqui
essa parte da revisão da literatura, embora possamos até falar de revisão da literatura no sentido tradicional e narrativo, mesmo assim, a revisão da literatura, ela não é baseada em alguma preferência aleatória de escritores. Isso pode até acontecer na revisão tradicional e na revisão narrativa. Você não tem um guia sistemático, não tem um protocolo que mostre como você fez sistematicamente a sua busca, a sua seleção, a sua síntese, que é a revisão narrativa. Porque na revisão narrativa você vai, digamos assim, fazer essa seleção de forma mais aleatória, né, dos artigos que você encontrar, das fontes que você encontrar. Mas mesmo sendo uma revisão narrativa, você precisa fazer a sua análise e colocar a sua interpretação ali daqueles textos que você incluiu na sua revisão. E, embora a revisão da literatura, quando a gente considera a revisão da literatura como parte de uma dissertação, como um dos capítulos da sua dissertação ou tese, essa revisão da literatura não é o foco principal do seu estudo. O foco principal do seu estudo são os resultados da sua pesquisa de campo, quando se tratar de uma pesquisa de campo, o seu trabalho de conclusão de curso, de pós-graduação. Porque nesse caso, muitas vezes, o que é que nós pensamos de forma bastante utilitária e pragmática? Vamos ao que realmente interessa. Vamos fazer uma revisão da literatura assim, narrativa, mais rápida, porque vamos ao que interessa, vamos logo partir para a coleta de dados, a análise dos dados, a sua síntese e interpretação, a discussão dos resultados, as conclusões e a escritura da sua dissertação, não é? Então, isso é o que nós pensamos, porque o nosso objetivo é defender a nossa dissertação e receber o nosso título de mestre. Mas é preciso lembrar que, embora essas revisões da literatura de uma dissertação, elas devam manter altos padrões de rigor, né? Ela geralmente não mantém os mesmos padrões de rigor das revisões sistemáticas da literatura autônomas, ou das revisões integrativas autônomas, ou seja, independentes. O primeiro motivo para isso é o mesmo que para as análises de fundamentação teórica. A revisão da literatura não é o foco principal da sua dissertação, embora seja uma parte fundamental. Então, o orientador geralmente pensa em focar, em chegar, né, no que realmente interessa. Ou seja, como eu já disse, e a coleta de dados e a análise do estudo primário. Mas a segunda razão para que haja um baixo padrão nas revisões da literatura de dissertações e teses, como mostrei no diapositivo anterior, a partir daquele artigo que referi, é que os baixos padrões dessas revisões estão relacionados a essa primeira questão colocada aqui. Ou seja, os orientadores e os mesmos membros da banca examinadora, nas avaliações das dissertações e também das teses, eles não têm o mesmo grau de exigência dos membros de conselhos editoriais de periódicos, né, pelo menos os periódicos
as revistas de maior qualidade e de maior impacto. Então, no caso das dissertações, a maioria dos orientadores consideraria uma revisão rigorosa da literatura, como proposta numa revisão sistemática ou integrativa ou de escopo, excessivamente onerosa para o aluno, para o mestrando. Mas, embora essas considerações pragmáticas sejam pertinentes, do ponto de vista da sua carreira acadêmica, da sua dissertação, né, esse maior rigor na revisão da literatura, ele tem dois propósitos. Primeiro, porque a fundamentação teórica é importantíssima para o desenvolvimento da sua dissertação. Então, essa falta de rigor também pode resultar em falha, né, nessa parte da sua dissertação. Bem, falando na questão pragmática, como se diz geralmente, né, quando a gente está nesse processo, né, de pensar a dissertação, de escrever, a gente lembra sempre da frase que eu sempre repito, e foi uma frase até que o professor Eduardo disse outro dia numa reunião do Prof. Saúde: a melhor dissertação, a dissertação boa, é a dissertação concluída e defendida. Né? Então, o seu objetivo principal é o quê? Obter o título de mestre. Né? Então, esse realmente é um conselho comum e é isso que pensamos, é isso que eu pensei, né, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação stricto sensu. A melhor estratégia para a dissertação é fazer o mínimo necessário para obtê-la de forma mais rápida, né? E em seguida, com o título, ter uma ascensão funcional, pleitear, né, um curso de doutorado e depois uma posição docente ou um pós-doutorado, né? E depois começar a trabalhar em pesquisas mais pujantes, né? Pujantes. Então, esse conselho tenderia a retirar a ênfase de uma revisão de literatura altamente rigorosa. Então, é preciso pensar que, paradoxalmente, um dos objetivos, né, de sua dissertação também é gerar uma ou mais publicações mais rápidas após a sua conclusão do mestrado ou mesmo antes da conclusão. E uma tese minimalista resultaria em publicações minimalistas, né, ou mesmo em apenas uma publicação, não que você vá fatiar a sua dissertação, mas você pode também ter mais possibilidade de ter publicações consistentes, né? E publicações que possam ser submetidas a revistas de qualidade. Assim, esse segundo propósito equilibra o primeiro. Claro, o nosso objetivo é defender a nossa dissertação e receber o nosso título de mestre. Mas o que também deve motivar você a se dedicar a uma maior qualidade do que o que se exigiria, né, numa banca. Claro, os alunos que não pretendem prosseguir na carreira acadêmica e as publicações, né, não são assim tão valorizadas normalmente no seu trabalho normal,
geralmente visam ao mínimo necessário, né? Mas seguir um procedimento conforme descrito aqui para uma revisão da literatura pode ajudar um mestrando ou um doutorando a atingir os dois propósitos. Embora os padrões para uma revisão de literatura do mestrado e do doutorado não sejam normalmente tão rigorosos como o de uma revisão sistemática ou integrativa, nem tão abrangentes, né? Normalmente são, assim, significativamente mais, como dizer, abrangentes mesmo. Essa palavra que eu estou buscando. Abrangentes e no sentido de ter maior produtividade, né? Ter maior repercussão, né? Até na sua própria formação. Então, essa é a questão. Gerar uma ou mais publicações mais rápidas, mesmo antes da conclusão do mestrado e também após a conclusão. Tá? Então, essa questão, né, da revisão sistemática, ela vai contribuir também para demonstrar um conhecimento da literatura mais consistente, mais abrangente e uma compreensão mais completa da teoria que está subjacente, né, à sua fundamentação teórica. Então, o pós-graduando de mestrado ou de doutorado deve estruturar sua revisão da literatura de forma suficientemente rigorosa. Esse é o argumento aqui que eu estou defendendo, a partir do autor que citei no slide anterior e também nesse autor aqui. Esse é um texto que foi traduzido, né, originalmente produzido em inglês, mas depois traduzido em uma revista, EAD em Foco, que é o Guia para realizar uma revisão sistemática da literatura. Também esse autor, ele defende isso, né? Defende que o valor dessa abordagem é que vocês, mestrandos, são orientados para uma questão de pesquisa específica e também uma metodologia de pesquisa específica na sua dissertação. Então, tão logo vocês conheçam a sua área de interesse nesta área, nesta temática, você escolha o seu problema de pesquisa, os métodos que vão ser utilizados para realizar a sua pesquisa de campo vai ter muito subsídio se você realizar uma revisão sistemática mais rigorosa. E isso vai ser mais, a palavra que eu estava procurando e acabei encontrando, frutífero, né? Vai ser mais frutífero, né? Para a realização da sua própria discussão dos resultados, né? Da sua pesquisa de campo. Então, quando a gente fala, né, em um estudo primário, a gente está falando do seu estudo que resultou da sua pesquisa de campo. Quando a gente está falando da revisão, que pode ser de vários tipos, como já disse, aí é um estudo secundário, a partir de estudos já publicados. Então, é nesse sentido que estou defendendo aqui e apresentei também no nosso encontro
né, presencial remoto, que houve no início desse semestre, a importância de você também fazer uma revisão e essa revisão ser uma revisão rigorosa. Bem, então, vamos para o próximo. Aqui termino este primeiro vídeo, que já chegou a 45 minutos, e continuarei a apresentação desta temática, né, de revisão sistemática da literatura e outros tipos de revisão no próximo vídeo. Então, até lá!